Olá a todos. Nosso grupo é composto por Aldon Aleda, Aldenisa Miranda, Margarete e a professora Maria Rayane. Nosso tema é sobre a educação e ética em busca de uma aproximação, explorando a relação fundamental entre educação e ética, buscando compreender esses dois pilares, molda o desenvolvimento humano de forma integrada. Sabemos que a educação e ética ela tem essa aproximação, pois esse tema ele vai tentar abordar essa interrelação entre educação e ética, destacando a importância de integrar valores éticos no processo educacional, pois a educação e a ética são dois pilares fundamentais para o desenvolvimento de uma sociedade justa e equilibrada. A relação entre esses dois conceitos é crucial, pois a educação deve não apenas transmitir conhecimento técnico e científico, mas também formar cidadãos críticos e conscientes. A educação e a ética são conceitos intrinsecamente ligados, exercendo uma influência mútua no desenvolvimento integral do ser humano. Nessa apresentação, exploraremos essa relação, buscando compreender como a educação pode ser um instrumento poderoso na construção de uma sociedade mais ética e justa. Mas o que é educação? A educação vai muito além da simples transmissão do conhecimento. Paulo Freire, um dos filósofos mais importantes da educação brasileira, ele diz que ensinar não é transmitir conhecimento, mas criar as possibilidades para sua própria produção ou sua construção. Que nós, educadores, não somos donos do saber, devemos ser um facilitador do processo de ensino e aprendizagem. Quando nascemos, somos folhas em branco e vamos preenchendo essa folha no decorrer do processo. Nós, educadores, somos a fonte de inspiração para os nossos alunos. A forma como lidamos em sala de aula pode refletir na vida pessoal dele. Se somos desrespeitosos em sala de aula, isso acaba levando para fora dela. Nós, educadores, devemos ser um exemplo, uma fonte de inspiração. E essa educação ela é um processo complexo de desenvolvimento humano que abrange não apenas a aquisição de habilidades e informações, mas também a formação de valores, atitude e uma visão crítica do mundo. Nesse sentido, a educação está inextricavelmente ligada à ética, pois ambas se completam na construção de indivíduos conscientes, responsáveis e capazes de transformar a sociedade. Agora, analisando a história da educação e da ética. Lá na Antiguidade Clássica, como é que funcionava? Na Grécia e Roma Antiga, a educação estava intimamente ligada à formação ética e moral do cidadão, com filósofos como Sócrates, Platão e Aristóteles, desenvolvendo modelos educativos fundamentados em princípios éticos. Então, qual era a ideia nessa época? A ideia era preparar jovens, tá, que fosse crítico para uma vida política e social. Na idade que ele tivesse essa habilidade de falar, de se expressar, para que ele pudesse influenciar politicamente os seus seguidores, por exemplo. Então, essa educação na Antiguidade Clássica, ela tinha essa finalidade. Tá? Ela veio com Sócrates, depois de Sócrates, Platão deu seguimento a essa ideia de Sócrates, né? Implantando que a educação ela tivesse esses princípios éticos, formar cidadãos para a vida política. Na Idade Média, a educação ela tinha esse princípio medieval, ela esteve influenciada pela igreja, né? Esse acesso à educação era exclusivamente, né, para o clero e a nobreza, né? Usava-se o monastério, as escolas catedrais para ensinar essa ideia, essa crença, e os princípios éticos eram voltados para a igreja. Aliás, a igreja, ela era a Bíblia, aliás, ela era o princípio que todos deviam seguir. Então, os princípios ligados à igreja. Quando veio a modernidade, com o iluminismo, o advento da escola pública, a educação passou a ser vista como um instrumento de emancipação individual e social, né?
que essa aqui já houve, né, enquanto na Idade Média havia essa integração entre a religião e a educação, já na modernidade não, houve esse rompimento. A educação passou a ser um direito de todos, independentemente do gênero, da raça, da cor, tá? Então a educação ela teria que ser inclusiva, que ela teria que ter acesso a todos, que todos tivessem a mesma oportunidade, tá? E que essa educação ela tinha esse princípio de formar cidadãos para viver em sociedade, tá? Só recapitulando, na antiguidade clássica, a educação ela tinha um propósito de formar jovens para a vida política, tá? Na Idade Média, essa educação ela era vinculada à igreja, nem todos tinham direito a acesso à educação e nem todos poderiam participar dessa educação. Já na modernidade, com o iluminismo, houve esse rompimento e a educação teria que ser acesso a todos, independentemente de raça, de cor, de religião, e que todos poderiam participar, que fosse um instrumento de emancipação individual e social, com a ética sendo repositório como um elemento fundamental na formação de cidadãos conscientes e engajados. Olá, meu nome é Margarete Santos e falarei um pouco sobre as teorias éticas e suas implicações educacionais. Bem, diante do que já foi colocado aqui pelos colegas, entende-se que, embora a ética e a moral caminhem juntas, que se completem e às vezes até se fundem no que diz respeito ao entendimento e aos conceitos, a ética e a moral são duas coisas distintas. Entende-se que moral envolve questões relacionadas à sociedade, ou seja, ao coletivo e não ao individual. Quando falamos em moral, não estamos falando sobre uma regra individual. São regras sociais instituídas que vivenciamos no dia a dia. Que moral tem a ver com a cultura onde você está. Que todo mundo tem moral, independente do lugar que vive, haverá sempre um conjunto de regras. A moral se modifica de acordo com o tempo e que o espaço em que está. Olhando para o conceito de moral, percebemos também o conceito de imoral, que imoral é aquela pessoa que quebra regras, que deixa de vivenciar a regra do coletivo, do grupo, enquanto que amoral também é uma pessoa que inflige a regra, que quebra a regra, que deixa de vivenciar a regra, só que de uma forma não consciente, não proposital. Por exemplo, uma criança ela não tem estabelecido os limites do que é certo e do que é errado. Então, pode-se dizer que quando uma criança infringe as leis, infringe as regras do que é considerado dentro da moral, ela não está sendo imoral, ela está sendo uma pessoa amoral. Enquanto que a ética ela é uma reflexão desse conjunto de normas, desse conjunto de lei, que é uma interpretação da moral, que a ética ela tem a ver com questões como o que eu devo, o que eu posso e o que eu quero. Por exemplo, todo mundo sabe que se beber não é permitido dirigir. Isso é moral, é uma regra, é constituído por um grupo. Enquanto que a pessoa que bebe e dirige, ele está infiltrando, infringindo essa regra, está se posicionando de forma imoral, e ele também faz uma interpretação sobre essa regra. Isso é ética, né? Ou seja, ele interpreta. Será porque que se eu beber, ele busca entender. Será por que se eu beber eu não posso dirigir? Quais as consequências? Eu devo dirigir quando eu bebo? Ou seja, eu quero. Então, essa interpretação das regras, do conjunto de regras, é a ética. Ela busca interpretar as regras que são vivenciadas por um grupo, né? Então, se todos os membros de um determinado grupo eles concordarem a respeito de determinado conceito, esse conceito ele pode evoluir para uma regra, ou seja, para um conceito de moral, para uma regra que pode ser seguida por todos. E a ética, ela é um campo vasto e multifacetado da filosofia.
Ela busca compreender o que é certo, ela busca compreender o que é errado, o que é bom, o que é justo e o que é injusto. São muitas as teorias e doutrinas que existem a respeito da ética e elas foram desenvolvidas ao longo de séculos para abordar questões morais e orientar o comportamento humano. A seguir falarei de forma sucinta sobre 4 dessas teorias. A primeira das teorias éticas a ser abordada é a teoria utilitarista. O utilitarismo define a moralidade como base na maximização da felicidade ou do bem-estar social, do geral. Os principais teóricos representantes dessa teoria são o Jeremy Bentham, não sei exatamente a pronúncia, que criou o princípio da utilidade e busca a maximização do prazer e a minimização da dor, e também John Stuart Mill, que refinou o utilitarismo, introduzindo a ideia de que existem diferentes qualidades de prazer. Por exemplo, ele defende que devemos agir de maneira a promover o bem-estar para maior número de pessoas. A ética deontológica tem como seu principal representante Immanuel Kant, que defendeu que as ações moralmente corretas seguem uma regra universal, que é válida para todos. A ética deontológica é uma abordagem que foca em deveres e princípios morais, em vez de avaliar as ações, com base em suas consequências. A exemplo disso, ele diz que devemos agir de maneira que você possa querer que sua ação se torne uma lei universal, ou que devemos tratar os seres humanos como fins em si mesmo e não como meios para alcançar o fim. A próxima é a ética do cuidado. Ela foca nas relações e no cuidado dos outros. A moralidade aqui nesse caso é entendida através do cuidado, da empatia, da responsabilidade, das relações interpessoais. Carol Gilligan é a representante dessa teoria e desenvolveu uma abordagem ética que contrasta com a tradicional foco em princípios universais, enfatizando a importância das relações e do cuidado. Por exemplo, o teórico afirma que devemos valorizar e cuidar das relações interpessoais. O virtutismo, defendido por Aristóteles aqui, enfatiza a importância das virtudes, como o próprio nome já diz, virtudes como coragem, temperança, justiça e o conceito de justo meio. Ele defende o equilíbrio, nada de menos e nada de mais. A exemplo de princípio, ele diz que a ética é sobre cultivar boas características pessoais e comportamentos, nada de exagero, segundo só Aristóteles. E por fim, qual a importância da ética e moral para a educação do ser humano? Ambas desempenham papéis cruciais na educação do ser humano, porque eles fornecem base sobre a qual os valores e os comportamentos são moldados e praticados. Dando continuidade à apresentação do nosso trabalho, eu vou falar um pouco agora sobre o processo de humanização, que esse processo de humanização ele refere-se ao esforço contínuo de reconhecer, de respeitar, de valorizar a humanidade em todas as interações, instituições e práticas sociais, em contextos diversos como saúde, educação, relações interpessoais. A humanização ela busca colocar as necessidades, emoções e dignidade das pessoas no centro das atenções. Este processo ele envolve a criação de ambientes empáticos, inclusivos, onde as pessoas eles se sintam ouvidas, compreendidas e tratadas com mais dignidade. Além disso, promove também práticas que visam reduzir desigualdades, preconceitos e barreiras que possam impedir uma interação genuinamente humana. Na educação, por exemplo, a humanização ela é fundamental para cultivar um ambiente de aprendizagem, onde os alunos eles se sintam mais
mais motivados, seguros e valorizados como indivíduos únicos. Em contexto de saúde, a humanização ela se manifesta através de cuidado integral, que considera não apenas o aspecto físico, mas também emocional e psicológico dos pacientes. O processo de humanização ele não se limita num conceito abstrato, mas sim em uma prática concreta e transformadora que busca melhorar a qualidade de vida e promover relações mais saudáveis e justas em todas as esferas da sociedade. A educação e transformação humana. Vou falar um pouco sobre o desenvolvimento integral, sobre a emancipação e autonomia, sobre o valor transformador. O desenvolvimento integral, ele considera todas as dimensões do ser humano, intelectual e emocional, social, física e espiritual. Esse tipo de desenvolvimento, ele busca uma formação completa e harmoniosa, preparando os indivíduos para enfrentar os desafios da vida de maneira equilibrada e consciente. Promove também o desenvolvimento integral, além disso, ele ainda promove o bem-estar, a realização plena, respeitando a diversidade e a particularidade de cada pessoa, ou seja, de cada indivíduo. E a emancipação e a autonomia. A emancipação e a autonomia, ela está voltada para a emancipação e a autonomia, ela visa, a educação ela está voltada para a emancipação e a autonomia, e ela visa capacitar os indivíduos a seres agentes ativos de sua própria vida. Emancipação, ela significa o quê? Libertar-se de dependências, de agressões, enquanto a autonomia, ela já se refere à capacidade de tomar decisões, de agir, de acordo com seus próprios valores e objetivos. Essas forças, elas juntas, a emancipação e a autonomia, ela permite que os indivíduos eles exerçam a sua cidadania de forma plena e de forma consciente e contribua para uma sociedade mais justa e equitativa. E o valor transformador, ele reside na sua capacidade de mudar vidas e sociedades através do conhecimento, de desenvolvimento, de habilidades críticas. A educação ela pode romper ciclos de pobreza, de promover igualdade de oportunidades e incentivar a inovação. O valor transformador ele também pode transformar não apenas a realidade individual, mas também a coletiva, impulsionando o progresso e a evolução da humanidade. Agora eu vou falar sobre a educação versus ensino e treinamento. A educação, ela foca no desenvolvimento integral do indivíduo e incluindo aspectos cognitivos, emocionais, sociais, éticos. E a educação, além disso, ela também visa formar cidadãos críticos, conscientes e capazes de contribuir positivamente para uma sociedade melhor. E ela envolve também, a educação ela envolve uma abordagem contínua, que ela vai além da mera transmissão de conhecimento, promovendo a autonomia, a criatividade, um pensamento crítico. Ela abrange uma vasta gama de experiências de aprendizado, tanto formais quanto informais. E, além disso, ela inclui o desenvolvimento de valores, atitudes e habilidades para a vida. E o ensino, ele concentra-se o ensino e o treinamento. Ele concentra-se na aquisição de conhecimento, de habilidades específicas. O objetivo do ensino e do treinamento é preparar o indivíduo para desempenhar tarefas ou funções específicas de maneira eficiente. Ela é mais direcionada e estruturada com foco em objetivos claros e imensuráveis. Ela envolve a transmissão de informações e a prática de habilidades determinadas. Geralmente é limitada a contexto específico, como a educação formal em salas de aula, treinamentos profissionais, onde o foco é na competência técnica e no desempenho.
Fazendo a distinção desses três tópicos de educação, de ensino e treinamento, o ensino ele é crucial para entender como diferentes abordagens podem complementar o desenvolvimento humano, enquanto já o ensino e o treinamento eles são essenciais para quê? Para adquirir habilidades específicas e educação e a educação ela proporciona uma base mais ampla, enriquecedora e prepara o indivíduo para enfrentar os desafios da vida de maneira mais equilibrada e também de maneira consciente. Agora, a minha colega vai falar sobre os desafios na integração entre a educação e a ética.